Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui, o Diácono Leandro, do canal Falando da Palavra. Queridos, que você possam se inscrever neste canal, que você possa compartilhar, deixar seu like. Vamos continuar fazendo o ID do Senhor, para que mais vidas, mais almas, pessoas possam ser alcançadas e transformadas pela palavra do Senhor e pela glória e o poder do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Sendo assim, eu quero trazer neste vídeo, no Falando da Palavra, a respeito dos discípulos de Jesus. Quando Jesus vem e começa a fazer as suas escolhas, Jesus, quando começa a separar aqueles do qual andaria e caminharia com ele para o seu apostolado, mas aqui o principal que aprendesse com Jesus, que fossem observados pelo próprio Jesus. E este é um vídeo muito interessante porque a palavra de Jesus, quando se fala dos seus discípulos, vem como nossa vida nos fazer entender a cada dia, a cada hora, a cada momento da nossa vida, que Jesus, que o Pai, eles nos conhecem muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos ou que achamos que nos conhecemos. Então está aqui nesta palavra os primeiros discípulos, que logo mais seriam apóstolos, mas que teria o melhor professor de todos os tempos, que caminharia, andaria e veria aquele que com sua simplicidade, por onde ele se achegasse, por onde ele passasse, aonde ele tocasse, milagres acontecia. Nada continuaria da mesma forma. Aqui no livro de 1 João, no versículo de número 42, João, capítulo 1, versículo de 42, e vai dizer: E levou a Jesus e olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte quis ir a Galiléia e achou Felipe e lhe disse: Segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e o profeta, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: Vem e vê. Querido, o intuito deste vídeo é falar dos discípulos de Jesus. É falar dos 12 discípulos do qual Jesus o escolheu para caminhar ao seu lado. E sobre o pensamento de Jesus e sobre as ações dos discípulos, que por meio da história dos textos bíblicos,
vai nos mostrar certa vez o momento de fé e os momentos de dúvida, os momentos de alto e os momentos de baixos. Falamos de homens que foram escolhidos a dedos por Jesus. Falamos de homens que porventura, aos seus olhos nus e crus, puderam presenciar, se agraciar, falar, caminhar os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. Como deve ter sido maravilhoso. Mas mesmo assim, ainda tinha seus altos e baixos. E mesmo assim, ainda eram duvidosos. Pois bem, queridos, Jesus, ele vem sobre a terra. Jesus, aos seus 33 anos, começa-se a sua obra. Tende a Jesus escolher 12 homens para que caminhassem com ele, para que presenciassem os seus feitos, para que fossem ensinados por Jesus, para que logo mais, quando Jesus saísse, eles teriam que continuar os segmentos, os ensinamentos, a obra de Jesus. E eu não quero neste vídeo falar de um específico, porque eu creio que logo mais falarei dos discípulos, mas nesse vídeo eu quero trazer ao todo os 12 discípulos. Porque, queridos, quando Jesus começa a fazer a sua seleção, quando Jesus começa a escolher os seus discípulos, ele sabia exatamente quem era cada um. Ele conhecia o coração de cada um, o que cada um fazia e como se tirar proveito de cada um deles, mesmo já sabendo daquele do qual um dia iria o trair. Mas tudo na história bíblica já estava prescrito para que acontecesse. Só que este vídeo eu não vim trazer a respeito da cruz, mas sim dos discípulos que teve por ali a oportunidade de aprender a andar com Jesus, de ter Jesus como o melhor professor que existia sobre a face da terra e que ainda existe. Mas nós ainda conseguimos se atentar, queridos, a nossas vontades humanas, os desejos da carne, tentando empurrar as coisas com a barriga, com a força do nosso braço, tendo Jesus como auxiliador de nossas vidas, que pode nos levar, nos guiar, nos mostrar o caminho certo para prosseguirmos, para que no meio da tempestade a gente não se desvie, muito menos se afunda para dentro dela. Jesus conhecia os seus discípulos. Jesus sabia quem escolher. E não foi uma escolha aleatória. Não foi uma escolha aleatória.
As escolhas de Jesus não foram aleatórias, queridos. Foi uma escolha que já estava certa, uma escolha prevista. Uma escolha que ele já sabia quem caminharia e andaria com ele até a sua ida à cruz do Calvário. Só que o mais engraçado disso é que assim como Jesus já conhecia aqueles homens, ele também já nos conhece. Ele sabe aquilo que nós podemos suportar. Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Ele sabe exatamente dos nossos limites. Ele sabe exatamente a carga que dá para cada um nesta terra. Porque a escrita bíblica vai dizer que ele não dá um fardo que aquele não possa suportar. Deus não vai fazer algo na nossa vida que vai nos matar. Deus vai fazer algo que a gente possa suportar. Imagina Deus quando permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. É porque Deus já conhecia o coração de Jó. Deus sabia o quanto Jó suportaria aquela enfermidade, aquela tempestade. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente, queridos, aonde agir nas nossas vidas, aonde trabalhar nas nossas vidas. Ele sabe como a gente iremos suportar a cada luta, a cada dificuldade, a cada problema enfrentado. Só que quem não conhece os nossos próprios limites somos nós mesmos. Porque nós muitas das vezes nos entregamos aos problemas. Nós nos entregamos às dificuldades. Nós nos entregamos àquilo que o inimigo vem lançando contra a nossa vida. Porque ele nos conhece, ele sabe também do nosso ponto fraco. Ele sabe aonde trabalhar, ele sabe aonde agir em nossas vidas. Ele sabe tocar na ferida. Jesus conhecia cada um de seus discípulos. Ele sabia o que cada um fazia. As escolhas de Jesus não foi em vão. Quando Deus escolhe, queridos, não é em vão. Ele sabe muito bem a quem Ele escolhe. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, Ele sabe da minha vida e da tua vida. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você pode chegar, até os seus limites Ele conhece. Mas nós que não sabemos até onde nós conseguimos ir, até onde nós suportamos. Mas o Senhor o sabe. Os discípulos de Jesus começam a andar com Jesus, caminhar, começam a ter e ver, presenciar os seus milagres, os seus feitos diante dos seus olhos. E tudo isso, queridos, na vida dos discípulos, era uma preparação para que quando Jesus saísse da sua presença, eles estivessem preparados para continuar a boa obra do qual Jesus o tem ensinado e mostrado o caminho para que eles pudessem seguir. Assim como é na minha e na tua vida nos dias de hoje, nós somos preparados
para aquele grande dia. Tudo na nossa vida é uma preparação. Tudo é uma preparação. E nós temos que entender que a preparação feita por Deus e com o Senhor pode ser difícil, mas nós sabemos que a vitória é certa. Quando nós entendemos, queridos, que Deus sabe o que faz nas nossas vidas, não importa o que vier contra nós, nós saberemos e conseguiremos suportar tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Os discípulos de Jesus estavam sendo preparados por Jesus. Jesus ensinava a todo momento. Jesus dialogava com seus discípulos, mostrando o caminho do que fazer e como fazer. E mesmo assim, em determinados tempos, determinado momento, os discípulos ainda tiveram dúvidas de certos ensinamentos de Jesus. E nós sabemos e vimos que aqui na escrita bíblica, quando se falava de parábola, era onde eles tinham mais dificuldade de entender o que Jesus queria passar, o que Jesus queria dizer. E Jesus nos ensinava. E Jesus falava, anunciava. Muitas das vezes nós queremos entender o agir e o trabalhar do Senhor sobre nossas vidas. Só que aquele que quer servir ao Senhor não tem que entender, só apenas viver e crer naquilo que o Senhor faz. Porque o Senhor tudo pode, Ele tudo faz. Ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe aonde nós podemos chegar. Ele sabe até onde nós podemos ir. Quando nós olhamos para a escrita bíblica sobre a vida dos discípulos, nós vemos que os discípulos, tendo Jesus como seu professor, ainda que estivessem andando e caminhando com Jesus, ainda em sua cabeça ainda tinha muitas dúvidas e pouca fé. Mesmo Jesus nos ensinando e mostrando o como fazer, em nenhum desses discursos, desses ensinamentos de Jesus aos discípulos, ele diz na tua palavra que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos àquela montanha, vai-te ao mar, e ela tem que ir. E a fé é um fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Aí me vem a história daquele menino lunático, que antes que aquele pai levasse o menino diante de Jesus, ele teria levado para os discípulos, para que os discípulos pudessem curar aquele menino. Só que aqui na escrita bíblica vai dizer que aqueles discípulos, que aqueles homens não conseguiram expulsar aquele demônio que estava sobre aquele menino lunático. Então aquele homem pega o seu filho e leva diante de Jesus.
E o Pai anuncia para Jesus, que o levou para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Não puderam expulsar, não puderam curar. Então Jesus fala: homens de pequena fé, homens de pouca fé. E muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, mas a gente não tem a fé que deveríamos ter. Quando nós passamos por uma determinada luta, por um problema, por uma dificuldade, nós queremos retroceder, nós queremos parar. Não queremos ir adiante. Porque nós já achamos que não suportamos, que não conseguimos, que não venceremos. É porque a fé ela foi abalada. É porque a nossa fé para com o Pai ela foi abalada. É porque não depositamos verdadeiramente a nossa fé em Cristo. Não cremos que Ele pode prover ainda no vale, ainda no deserto. Muitas das vezes nós deixamos a nossa fé abalar por uma notícia ruim, por um problema pessoal. É muito mais fácil nós deixar a presença do Senhor do que deixar o inimigo. É muito mais fácil deixar a presença do Senhor pelos problemas do que continuar insistindo, crendo que Deus há de prover, ainda no meio da dificuldade do vale. Os discípulos tiveram grandes oportunidades de se mostrar a Jesus que aquilo que eles estavam ensinando estava sendo valoroso, estava progredindo. Mas muitas das vezes nós não conseguimos exercer a fé junto com a obra. Deixamos muitas das vezes a dúvida entrar na nossa cabeça. Muitas das vezes deixamos o medo entrar nas nossas vidas. O receio de perder já faz a gente retroceder. Entenda, querido, que o medo de perder faz retroceder. A sua fé está sendo abalada. Você está perdendo a sua fé. Mas mesmo assim, Jesus, Ele cria em cada um dos seus discípulos. Até mesmo Judas, que ele já sabia que eu ia trair. Mas permitiu que ele fosse até a mesa participar do corpo, do sangue, da última ceia do Senhor. Mas porque a palavra do Senhor tinha que ser cumprida. Na minha e na tua vida não é diferente, queridos. Ainda que nós se atenta a se perder no meio do caminho, mas pode ter certeza que mesmo a nossa fé sendo pouca, sendo quase nada,
mas Deus nos faz lembrar que Ele ainda existe, que Ele ainda vive e reina para todo sempre, que Ele ainda é Deus que faz acontecer, mesmo na nossa pouca força, mesmo nós não acreditamos no Deus que nós servimos. O discípulo estava sendo preparado por Jesus. Era uma preparação para os seus discípulos, porque Jesus brevemente iria ir para com o Pai, seria entregue nas mãos dos homens, seria julgado, seria cuspido, esbofeteado, chicoteado e crucificado pelos nossos pecados. Então era um aprendizado para os discípulos, era uma preparação para os discípulos, para que eles pudessem dar continuidade na obra do Senhor. Às vezes, achamos que não conseguiremos, porque a luta é tão grande nas nossas vidas, que a dificuldade é tão grande nas nossas vidas, que a gente acha que não vamos conseguir. Mas ainda existe um Deus que faz todas as coisas. Ainda existe um Deus que pode prover nas nossas vidas. Porque o Deus que nós servimos ainda está vivo. Ele ainda vive e reina, queridos. A preparação que os discípulos de Jesus estavam tendo com o próprio Jesus é a preparação que nós estamos tendo nos dias de hoje. Mas muitas das vezes não entendemos e não enxergamos dessa preparação. Desses nossos erros, falhas, atitudes, ações que colocamos à frente da vontade do Pai, intervindo naquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Não deixa que nada abala a sua fé. Entenda o processo do Senhor sobre a sua vida. Entenda a preparação de Jesus para contigo. Porque você pode ter certeza que no final você obterá a vitória. Você vai ter a sua vitória. Porque nós bem sabemos que no final de todas as lutas, a vitória é certa. A vitória é certa. Porque aquele que o Pai promete, Ele cumpre. E como tem se cumprido nas nossas vidas. Mas muitas vezes queremos chegar somente o problema, somente a dificuldade. E isso vai se tornando uma bola de neve nas nossas vidas. Isso vai acumulando mais problemas, mais peso, mais dificuldade na nossa cabeça. E quando se explode, não sabemos o que fazer. Mas conhecemos um Deus que sabe o que faz. Na hora certa, no momento certo, a nossa preparação vai ser glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que você possa receber no seu coração esta palavra. Que você possa continuar me ajudando a fazer o ID do Senhor. Se inscrevendo, compartilhando. Para que possamos continuar a fazer o ID. Para que outras vidas possam ser alcançadas e transformadas por esta palavra. E pelo poder do Senhor. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus.